pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, terça-feira, dia 20 de agosto de 2024. E o mercado opera leve hoje, esperando pelo discurso do presidente do Banco Central americano, que acontece na sexta-feira, e que deve reforçar o cenário de queda de juros a partir de setembro lá nos Estados Unidos. Na Ásia, hoje a maior parte das bolsas fecharam no positivo, com destaque para o Japão, enquanto na China o Banco Central manteve as taxas de juros inalteradas, o que mantém o risco de uma atividade econômica mais fraca por lá. Na Europa, hoje os principais índices operam com leve queda, repercutindo a inflação na zona do euro, que acelerou na leitura de julho, mas o mercado europeu ainda segue em tendência de alta, acompanhando o bom humor do mercado americano. Indo para os Estados Unidos, lá ontem o dia fechou positivo, com o Dow Jones subindo 0,58, enquanto o S&P teve alta de 0,97 e o Nasdaq fechou o dia com uma alta de 1,39%. A convicção de que o Banco Central deve mesmo começar a cortar juros a partir de setembro vem deixando o mercado cada vez mais animado, e ontem uma pesquisa publicada pela Reuters informou que alguns gestores estão esperando 3 cortes de juros de 0,25 até o final do ano. Além disso, ontem também saiu a notícia de que Israel estaria disposta a aceitar um acordo de cessar-fogo contra o grupo terrorista Hamas, o que tende a diminuir a tensão lá no Oriente Médio e também ajuda a melhorar a percepção de risco global. Nessa semana, os investidores devem ficar de olho nas falas dos diretores dos bancos centrais que vão participar do evento em Jackson Hole, com o foco maior das falas do presidente do Banco Central americano, que vai acontecer sexta-feira e que deve vir com um tom mais suave e pode endossar a expectativa de cortes de juros. A agenda de indicadores hoje vai ficar vazia por lá, então o mercado deve seguir precificando queda na taxa de juros, tentando antecipar com que intensidade esses primeiros cortes vão acontecer. Destaque hoje para as falas do diretor do Fed de Atlanta, o Rafael Bostic, que deve comentar mais sobre as percepções dele a respeito de inflação e de juros lá para o mercado americano. Atualizando aqui as bolsas, S&P Futuro sobe 0,08, lá em Londres o FTSE está caindo 0,70, enquanto o Eurostock 600 está caindo 0,07%. No Japão, o Nikkei teve alta de 1,98% e na China, o Xangai Composite caiu 0,93%. O índice dólar, o DXY, está caindo 0,09%, enquanto os juros de 10 anos do mercado americano estão subindo 0,10%, a taxa anualizada agora é cotada a 3,87%. O petróleo agora com leve queda, caindo agora 0,09%, o petróleo Brent, cotado a $77,59 o barril. O petróleo com leve queda, caiu bastante ontem, principalmente por conta da notícia de que Israel teria aceitado esse cessar-fogo contra o Hamas, o que pode diminuir a tensão no Oriente Médio e pode manter a oferta da commodity global. Já o minério de ferro fechou com alta nessa madrugada lá na China, o contrato mais negociado em Dalian hoje subiu 1,20% e fechou cotado aos $99,45 a tonelada, o que pode continuar ajudando a performance da Vale e das empresas de mineração e siderurgia aqui no Brasil. No universo cripto, o Bitcoin acumulou uma alta de 4,5% nas últimas 24 horas e segue agora cotado na casa dos $60.650. Por aqui, ontem o Ibovespa seguiu o sentimento de otimismo global e fechou na máxima histórica, subindo ontem 1,36%, fechou na marca dos 135.777 pontos. Já o dólar caiu 1% ontem, fechou aos R$ 5,41, e na nossa curva de juros houve uma alta nos vencimentos mais curtos, enquanto os vencimentos mais longos, esses chegaram a fechar com queda. Esse movimento foi um reflexo das falas do Gabriel Galípolo, que deve assumir a presidência do Banco Central no final do ano, e que ontem mais uma vez foi enfático em dizer que, se for necessário, ele vai votar a favor de alta para a taxa Selic para tentar conter a inflação local. Aqui para o time da XP, o PIB desse ano deve acelerar e crescer 2,7%, contratando uma inflação esperada próxima de 4,4%, o que deve exigir altas na taxa Selic, que segundo o time de research da XP pode chegar a 12% ao ano em janeiro de 2025. Nas ações, ontem o destaque de alta aqui ficou para a Petz, que disparou mais de 23%. O mercado ontem reagiu à notícia da fusão com as operações da Cobasi, que deve criar aí a maior empresa do segmento aqui no país. Destaque também para a Marfrig, que ontem subiu mais de 13%, repercutindo o relatório do Bank of America, que manteve a recomendação de compra e elevou o preço-alvo para as ações para R$ 21,50. A Vale, que tem um peso maior no Ibovespa, ontem subiu 1,6%, acompanhando a recuperação do preço do minério de ferro lá na China, enquanto na queda o destaque ficou para a VEG, que ontem corrigiu, caiu 2,74%, isso depois de acumular uma alta de quase 10% nas últimas 7 sessões. Bom, a agenda de indicadores por aqui também fica vazia, com os destaques ficando para os encontros e falas políticas
políticas. Hoje, o ministro Fernando Haddad, o Roberto Campos Neto e o Arthur Lira vão participar de uma palestra em que eles devem comentar mais sobre pautas políticas e econômicas locais, enquanto lá em Brasília, o ministro do STF, o Barroso, vai se encontrar com Arthur Lira e também com Rodrigo Pacheco para tentar um acordo sobre a execução das emendas parlamentares. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia, um grande abraço, valeu e até amanhã.